Oi, é o módulo 2 do nosso curso de escrita científica e nesse módulo nós vamos falar sobre a metodologia científica, um pouco sobre ela e o histórico humano em relação à busca do conhecimento. Para você escrever um artigo científico, você precisa ter noção do que é um método científico. E evidentemente que se nós ensinarmos de uma maneira mais completa e complexa, você vai entender aquilo que tem menos, vamos dizer assim, porque você necessita. Mas se nós explicarmos de uma maneira rasa, pode ser que não satisfaça as necessidades de muitos alunos, né, ou clientes do nosso curso. Então a ideia é que você saiba se organizar para ter uma escrita científica eficiente. Você sabe, por exemplo, qual é o método científico atual? Muitos vão falar positivista. E eu fiz uma pesquisa subjetiva perguntando para vários colegas se eles conheciam o método científico atual, e a maioria não tem noção. Eles aprendem a escrever, seguem muitas vezes uma receita de bolo, claro que não são todos, daquilo que eles aprenderam durante a graduação, o mestrado, o doutorado. Normalmente, se eles seguem a pesquisa do orientador, ele já tem o material e método pronto, né? Muda uma pouca coisa. O indivíduo trabalha, por exemplo, com leishmaniose e infecta ratos, né, com a leishmania. Aí o que ele faz muitas vezes? Ele infecta o cérebro, faz um trabalho. Infecta o fígado, faz outro trabalho. Ou infecta o rato inteiro e vai fazendo cortes. Então, isso é importante, mas isso é seguir um padrão, né? E a escrita acaba sendo uma escrita mais simples depois que você treina. Mas isso não vai acontecer quando você estiver iniciando uma ideia para escrever seu TCC, seu mestrado, seu doutorado, se a ideia for sua. Mas se você seguir o que seu orientador pede, provavelmente você já vai ter uma base para fazer um trabalho científico, né? Eu vou começar com uma informação, uma frase do indivíduo chamado Jules Henri Poincaré, que é um representante, foi, né, já está falecido, muito importante da filosofia, da ciência e da matemática. Ele é considerado um dos precursores da relatividade de Einstein. Alguns acreditam que se ele fosse um pouco mais corajoso, ele teria chegado às ideias da relatividade. Mas ele também era um filósofo da ciência. A frase que ele colocou aqui, ela é muito importante para meditarmos em relação ao que nós vamos escrever no futuro. O sábio deve organizar. Fazemos ciência com fatos, assim como construímos uma casa com pedras. Mas uma acumulação de fatos não é ciência, assim como não é uma casa um monte de pedras. Quando você estiver iniciando a sua vida científica, que é no final do curso de graduação, num TCC, para os cursos que têm TCC, você já começa a se tornar um pouco mais sábio. E é preciso ser organizado. E essa organização é fundamental. Você ter fatos, que é o resultado, a partir do material e método, ou métodos que você usa, ou que você vai usar, não significa que você tenha a ciência. Você precisa organizar os resultados, transformar esses resultados de uma base grossa, vamos falar assim, raiz, né, em algo que possa ser compreendido através de gráficos, e a análise dos gráficos em relação
a outros dados da ciência é a discussão do trabalho científico. Também veremos mais à frente. No Ocidente, a ideia que firma o método científico atual veio da Grécia. Antes disso, as histórias eram contadas nos vários países e localidades, passadas de boca a boca, por memória. Então você imagina que o indivíduo criativo podia mudar bastante as informações iniciais. Nós temos um exemplo disso num trabalho que nós fazemos em etnofarmacologia. Perceba bem, a etnofarmacologia ou etnobotânica é a busca de informações naturais da cultura do povo, a etnoscultura. E ali você pega informação do que as pessoas sabem de modo natural, na cultura delas. Então, em termos de farmacologia, busca-se informações nas tribos indígenas, nos quilombolas, nas sociedades rurais, para entender, por exemplo, o que eles acreditam ser o efeito de várias plantas. Os efeitos da hortelã, do capim-cidreira, que é o capim-limão, da babosa, do boldo. Lembrando que o boldo chileno é diferente do boldo brasileiro. Enquanto o chileno ele é protetor do fígado, o brasileiro ele é hepatotóxico, e muita gente utiliza como se ele fizesse bem para o fígado. Então, o que nós observamos, e essa foi uma ideia científica interessante, nós publicamos em boas revistas essa ideia, que foi o quanto que a informação cultural pode estar errada em relação aos dados científicos. E no primeiro trabalho que nós fizemos essa análise, nós pegamos os dados, e esse também é um tipo de artigo, dos artigos que colocavam as tabelas para que serviam as plantas medicinais de acordo com uma dada população. E aí nós procuramos aquelas plantas, os estudos feitos por testes farmacológicos em animais. E fizemos uma comparação, tendo gerado mais de 60% de discrepância. Então, vamos dizer que aquilo que a população brasileira fala sobre para que servem as plantas, tem um erro grande, mais da metade de erros. E aí nós fizemos uma tabela gigante de 22 páginas no artigo, em que a gente faz a comparação para que o profissional da saúde possa entender e usar aquilo com mais fidedignidade. Observe que as informações passadas boca a boca, elas se modificam muito. E muitas vezes pode ser que uma verdade tenha sido dita há 100 anos atrás e com o passar do tempo perde-se a noção sobre a determinada função de determinada planta. Então, antes que a filosofia iniciasse na Grécia, as informações eram contadas de pessoas para pessoas, os contadores de história, e as explicações dos fenômenos naturais, elas ocorriam através dos deuses, porque o Deus quis isso. Se acontece uma coisa ruim, era um Deus do mal, uma coisa boa, um Deus do bem. Agora veja só que, se você pensar bem, hoje ainda tem isso. Muitas vezes a pessoa prefere acreditar em forças naturais do que na ciência. A ciência não tem a verdade completa e nem é o único meio de conhecimento. Nós colocamos aí a filosofia, a religião, que satisfaz muita gente. A ciência hoje está estudando os efeitos da fé sobre a saúde, né? Isso é um pouco mais novo, mas muito real. Nós temos alguns trabalhos que nós falamos sobre isso. Veja bem, Sócrates foi o maior expoente
da filosofia grega, a ponto de que a filosofia grega foi dividida em antes de Sócrates e depois de Sócrates. Aqueles que vieram antes de Sócrates são chamados pré-socráticos. Começou com Tales de Mileto, por volta de 600 a.C., e ele acreditava na harmonia do universo. Ele fez algumas observações simples. A água era o princípio de tudo. Por quê? Porque quando o animal nascia, antes saía água da vagina da fêmea, que hoje nós sabemos ser o líquido amniótico. Então, se a vida dentro do animal ela era de água, lá dentro, ele achou que a água que originava a vida. Assim como sem água não se podia viver. Ele considerou que todo o universo era uma harmonia. Ele chamou isso de cosmos, a ponto de que nós chamamos o universo de cosmos, e uma grande série de divulgação científica foi chamada de Cosmos, passada aqui no Brasil, né, durante um bom tempo, na década de 80. E agora refeita, recentemente, pode ser encontrada em alguns streams para o estudo da cosmologia de uma forma geral. Então, o Tales de Mileto ele fez um certo rompimento do conhecimento advindo das histórias e observou que havia princípios e leis fixas na natureza, utilizando a matemática para isso. Se você quiser entrar mais em detalhes sobre isso, basta você colocar na internet, seguir a Wikipedia ou um livro sobre a vida de Sócrates. Interessante dessa história que pela primeira vez se falam de leis da natureza. E a parte matemática do Sócrates foi pega, absorvida nas viagens dele, Sócrates não, Tales de Mileto, lá no Egito. E lá mesmo ele, medindo o tamanho de uma pirâmide, ele vai fazer uma relação matemática que ficou conhecida como os segmentos proporcionais de Tales de Mileto. Ele então buscou as causas naturais conhecidas e daí ele fazia previsão. Um dos exemplos disso, conta-se, né, nas histórias, que ele previu a passagem de um cometa no dia correto, através de dados históricos do passado. Aí ele fez essa busca, né, e de informações e fez então uma previsão sobre isso. Eu dei uma paradinha ali para buscar o livro, né, que a gente publicou, Matemática Básica Interdisciplinar. Então, se alguém quiser dar uma olhada, está aqui um esquema, né, o desenho, não sei se dá para ver direito, mas é o desenho do que o Tales de Mileto fez para calcular a altura de uma pirâmide, gerando os chamados segmentos proporcionais de Tales. É um livrinho interessante para você ter uma ideia de matemática. Eu falo livrinho por causa do tamanho, mas ali dentro você vai gastar um tempo para aprender, mas é um aprendizado bem interessante sobre segmentos proporcionais. Nesse livro nós falamos sobre aplicação da razão em proporção na biologia. Por exemplo, por que não pode existir um gigante na química, na própria matemática e na física? Então é um livro interdisciplinar. Mas aí, voltando para essa questão das causas naturais conhecidas, você cria leis, né? Você busca princípios e a partir daí você faz previsões. Na época, através da chamada especulação mental filosófica, não tinha tanto método, né? Os filósofos, eles eram ricos, eles não podiam ser escravos. Se eles fossem escravos, eles tinham que fazer o trabalho braçal. Então, os filósofos eram aqueles que meditavam, pensavam sobre a natureza. E esses indivíduos tinham que ter condições financeiras para fazer isso. E essa especulação, apesar do Tales de Mileto ter utilizado um pouco da matemática, a maioria das especulações mentais dele não foi baseado num método de teste
prático da realidade, foi apenas especulação mental. Essa escola é chamada de jônica, pela região onde ela se desenvolveu. Você tinha então que se basear naquela época na sua inteligência, sua capacidade de análise, nos sentidos. A questão do sentido foi muito usado na química na Idade Média, né? Os alquimistas, eles utilizavam o cheiro das substâncias e o gosto dela para poder determinar qual que era. Então sal vem de salgado, ácido vem de acre, né, do vinagre, por exemplo, vinho ácido. O adstringente gerou a base. Isso foi definido por causa dos sentidos do indivíduo, não tinha mais o que usar. Então o Tales de Mileto foi aquele que rompeu o mito contado através das histórias dos deuses. Ele foi chamado de pai da ciência. Isso aqui eu discordo um pouco, como eu segui a literatura, eu diria pai da filosofia, porque até então a ciência ela não existia. Para ter ciência tem que ter método, né? E você falar que o método é o sentido, aí não é uma coisa muito científica, porque você não trabalhou com a prática, com uma sistematização da ciência. Depois de Tales, o grande representante, se é que ele existiu, foi Pitágoras de Samos, né? Não tinha sobrenome naquela época, então dizia de onde que ele era. E ele buscou a chamada filosofia da forma. Basicamente, ele era matemático. E ele buscava a explicação da natureza através da matemática, juntando a filosofia com ela. Isso foi tão importante que hoje publicar um artigo científico sem uma análise estatística é muito difícil ou quase impossível de ser aceito numa revista de qualidade. Só que a matemática hoje tem muito mais recursos que a matemática de antes. Na época, ele não somente juntou a filosofia com a matemática para explicar os processos, como ele tornou a situação tanto metafísica, porque ele dava aos números determinadas características, né? E essas características que ele dava não eram científicas, eram características místicas. No entanto, nós temos o desenvolvimento do chamado triângulo pitagórico. Nós sabemos que o teorema chamado de Pitágoras não foi descoberto por ele nem pelos gregos. Hoje a história mais recente da matemática diz que isso aconteceu com os babilônios, há cerca de 4, 5 mil anos antes de Cristo. Depois os egípcios utilizaram bastante em termos práticos a relação do triângulo retângulo. E um triângulo pitagórico não é qualquer triângulo retângulo, é o triângulo retângulo que mantém algumas proporções. Você tem os dois catetos, um 4 e outro 3, a hipotenusa vai ser 5. Aí se você dobrar cada um, né? Então se um cateto for 6, o outro for 8, evidentemente que a hipotenusa vai ser 10. Mas se você fizer de maneira proporcional, esse é um tipo de triângulo pitagórico, ainda tem outros também. Nós vamos pular aqui vários filósofos, foi só para ter uma ideia do que aconteceu com o início da ciência. São informações interessantes. Eu mesmo já usei no trabalho de educação as ideias que eu estou falando para você aqui, claro, citando referências, né? Vamos passar para a área da saúde médica, o Hipócrates de Cos, que foi um indivíduo muito interessante em termos de descoberta. A matemática não fazia parte da análise dele, mas ele buscava as informações através do conhecimento dos seres vivos, analisando os animais. Tudo leva a crer que ele dissecou seres humanos, animais com certeza, e ele descobriu muitas doenças, inclusive a questão da catarata, né? Ele descobriu a catarata, ele utilizou chás de forma sistemática para curar as pessoas.
Mas veja que tudo isso são informações que nem sempre foram escritas no tempo deles, né? Algumas coisas podem estar erradas. Mas uma frase atribuída a ele é muito interessante: ó, a vida é breve, a arte é longa, a oportunidade é fugaz, a experiência é traiçoeira e o julgamento é difícil. Essa é uma questão interessante sobre a arte é longa, né? Lá no Japão, conversando com um professor, eu perguntei para ele, eu tenho sempre essa curiosidade, sobre a religião, se ele acreditava em alguma coisa, se acreditava em Deus. No Japão você não tem a crença em um Deus, né? Eles são uma pequena parte da população budista, a maioria shantoísta. Eles têm templos lindos, mas eles não têm uma vida religiosa como nós temos no Brasil. Por isso a curiosidade. Aí ele disse assim: eu acredito na ciência e eu acredito que eu serei imortal nos trabalhos científicos que eu escrevo, que é um pouco dessa questão de a arte é longa, porque o indivíduo morre, mas os trabalhos ficam. Passando então para a questão filosófica, psicológica da filosofia, nós vamos para Sócrates, que nasceu em Ática, e seu principal discípulo Platão. O Sócrates, falar dele é complicado. Em termos de ciência, nós não temos muita coisa que falar de Sócrates, mas sim em termos de filosofia. A filosofia é considerada a mãe da ciência, mas o filósofo ele não tem, assim como o cientista, o compromisso de provar através de dados práticos. Sócrates pode ser considerado o pai da filosofia e o pai da psicologia moderna, assim podemos dizer. Por quê? Há uma diferença entre ele e Tales de Mileto. Tales de Mileto era mais prático. Sócrates fazia análise do comportamento das pessoas, mas de maneira muito profunda, a ponto de aumentar o conhecimento geral da análise da realidade naquela época. E a questão da morte trágica dele, né, através da injustiça cometida lá, fez lembrar Jesus, e isso o tornou quase um mito, se não um mito, do passado na filosofia. Platão foi seu principal discípulo, o nome dele é derivado de um apelido, omoplata, que era o nome antigo do osso do ombro. Como ele tinha os ombros largos, que ele disputava os Jogos Olímpicos, aí ele era chamado de Platão, ou seja, ombrão, né? E ele criou, depois da morte de Sócrates, uma escola chamada Academia, com algumas características das universidades modernas que buscaram o exemplo na academia. Por isso que nós falamos de formação acadêmica como formação superior. Nessa academia ensinava-se a filosofia da época, a matemática, que na verdade a palavra matemática, que significava ciência e conhecimento, né, naquela época, e a matemática que nós chamamos hoje era chamada de geometria. Então a frase "não entre aqui quem ignore a matemática", na verdade o correto era "não entre aqui quem ignore geometria", mas na tradução moderna é matemática, mostrando a importância da matemática para o conhecimento. Mas o interessante disso é que Platão não deixou nenhuma representação matemática ou demonstração ou uma análise matemática mais profunda de qualquer sistema, nem ele nem Sócrates. Discípulo de Platão da academia, talvez o mais famoso filósofo depois de Sócrates é Aristóteles, na Grécia. Ele era teleológico, não é teológico, que significa. Teleologismo significa que ele buscava sempre os fins pelos meios. E nasceu em Estagira, ficou famoso do povo de uma maneira geral pelo filme Alexandre o Grande, e ele fundou uma escola chamada Liceu. E muitas escolas no mundo dão o seu nome de Liceu, que também está associado ao ensino. Ele foi responsável por sistematizar a lógica, uma lógica simples, que evidentemente
não serve para hoje, né? Que é aquela lógica do tipo assim, todo homem é pedreiro, João é homem, logo João é pedreiro. Então você tem uma premissa, outra premissa associada, e aí você tem uma conclusão, né? Essa lógica simples foi uma tentativa de colocar objetividade nas análises, mas ela falha em muitas circunstâncias, inclusive na área matemática, né? Se você for usar, por exemplo, os conceitos de matrizes, ela não costuma gerar uma lógica, né? Que é a propriedade comutativa, né, da matriz. Você pegar A vezes B é igual a B vezes A para os números, mas na matriz A vezes B nem sempre é igual a B vezes A. Então uma lógica desse tipo ela não funciona. Ele consagrou o chamado método dedutivo. O que é um método dedutivo? Nós vamos usar isso nas análises de dados para artigo. É quando você tem muitas informações para chegar a uma, ou seja, muitas premissas para uma conclusão. E utilizando essa lógica, ele achou que isso era uma validação da verdade. Para aquilo que ele vivia, sim. Mas alguns professores mais antigos utilizavam um exemplo interessante para mostrar que a lógica dele ela era bastante limitada, que é mais ou menos a seguinte pergunta: a premissa é Deus pode tudo, e a pergunta é: Deus pode criar uma pedra que ele não pode carregar? Eu não aconselho você a ficar pensando muito nisso, mas isso é apenas uma pergunta para mostrar que a lógica de Aristóteles era bastante falha. E uma das frases que ele deixou é que a virtude real consiste na moderação. Nós vamos dar um pulo agora, de Aristóteles para a Idade Média, citar a escolástica, né, baseada em Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que tentou dar à igreja as bases da fé com a filosofia grega, Santo Agostinho utilizando os conhecimentos socráticos e São Tomás de Aquino utilizando os conhecimentos aristotélicos. Isso podia ser justificado pelo versículo do Tiago, da carta do apóstolo Tiago, é uma epístola, e ele diz assim: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ele dará, porque é generoso e dá com bondade. O conhecimento, então, numa análise simples desse versículo, e nós não estamos aqui para discutir teologia, mostra que a sabedoria ela é dada por Deus. Então, o conhecimento religioso seria lá a base de todo conhecimento. E, de certa forma, isso aconteceu, porque o conhecimento, depois, principalmente da queda de Roma, né, no século V depois de Cristo, todo o conhecimento ficou nas mãos da igreja aqui no Ocidente. E ela controlava esse conhecimento e ela trabalhava com esse conhecimento, principalmente na escolástica, né? Mas algumas pessoas, principalmente os franciscanos, que foi um grupo de padres que seguiu São Francisco de Assis, eles eram experimentalistas e eles gostavam de fazer nos conventos vários experimentos, inclusive alquimia. E na luta de buscar por esse conhecimento e não ultrapassar o limite da fé, nós sentimos essa preocupação numa frase de São Francisco de Assis: Senhor, dar-me forças para mudar o que for possível mudar. Olha que interessante, porque a situação de estagnação era muito grande, não precisava mudar nada. A Bíblia já era suficiente e a interpretação era feita pela igreja. Mas os franciscanos não tinham essa ideia. Dai-me resignação para aceitar o inevitável,
mas dai-me sobretudo sabedoria para distinguir uma coisa da outra. É claro que isso aqui tem uma profundidade espiritual que nós não vamos entrar aqui, mas de certa forma isso aqui representa também um incômodo dos franciscanos com relação às interpretações das escrituras. Por volta de 1210 que isso aconteceu, né? E nessa época, veja bem, desde que os conventos começaram a se fundar como estruturas base das cidades e de controle do tempo, com controle da cultura popular, desde a queda de Roma, até então não se questionava quase nada. E os franciscanos começaram isso. Nós podemos dizer que a base de um método científico prático nasceu com um monge franciscano chamado Roger Bacon. Nós podemos entender isso com uma frase dele: as conclusões, para serem válidas, devem passar pelo crivo da experiência. Até então, isso não acontecia, nem lá na filosofia grega, não obstante o uso da matemática. A matemática, em termos de história, ela começa a ter uma certa noção mudada no Ocidente a partir de Fibonacci, que é um contemporâneo de São Francisco de Assis. O Fibonacci, né, que tem aquela sequência de Fibonacci, pode ser estudado, né, através aí de buscas no Google, seguindo a Wikipédia, assim como São Francisco e outros que nós falamos. Nós saltamos aqui, por exemplo, Leucipo e Demócrito sobre os átomos. Nós deixamos de falar de várias questões filosóficas que no momento não nos interessa, porque nós estamos seguindo uma ideia da formação do método científico. A partir daí, um autor disse que a ciência foi fundada a partir de argumentos teológicos, de fato, a partir da igreja, no monge franciscano Roger Bacon, e teleológicos, a partir da filosofia de Aristóteles, ou seja, os fins são obtidos pelos meios. Começa então a Renascença, lá no século XV. A igreja ainda dominava todo o sistema, mas nós tivemos a tomada de Constantinopla no final do século XV. E muita coisa já estava mudando. As cruzadas já tinham acabado, as guerras no Ocidente fizeram com que a crença forte na igreja diminuísse um pouco, e alguns filósofos começaram a nascer a partir das escolas que foram fundadas. A primeira faculdade foi fundada com cara de faculdade depois da Grécia, né, ou universidade, por Carlos Magno, na França de hoje, mas a primeira universidade mesmo, com característica moderna, foi fundada na Itália, também no século XV. Algumas, né, é bem simples isso, quer ver? Se nós temos dúvidas de alguma coisa, a gente busca. Então, se eu citei algo errado, não há problema em buscarmos, né? Então colocamos aqui, ó, primeira universidade do mundo. Vamos ver o que eles falam aqui, o que nós temos. Aqui está falando que foi há muito tempo, né, e não foi no Ocidente, mas não como nós a conhecemos hoje. Vamos colocar aqui no Ocidente. Ele vai colocar como a Taxila, né, 800 anos atrás. Mas vamos dar uma olhada aqui. Se eu não estou enganado, isso aconteceu na Itália, no Ocidente. Das universidades iniciais foi a Universidade de Bolonha, se eu não me engano. Então, das universidades aqui, ó, Cambridge foi em 1209,
Salamanca 1134, Oxford 1096, Bolonha 1088. Essa universidade 859 aqui, que é uma instituição educacional no Marrocos, possivelmente não tinha cara de universidade. Mas as leituras que eu fiz eram de Bolonha, mas isso aqui, olha, é século XI, né? Desculpa, isso aqui é século IX antes de Cristo. Foi até bem mais cedo do que imaginava. De qualquer forma, as universidades eram regidas pela Igreja Católica. Não se podia fundar uma universidade sem que o catolicismo reinasse sobre ela, inclusive com a sua filosofia. Tanto é que para dar aula você precisava de uma licença do Papa. Por isso que no Brasil manteve-se o nome de licenciatura para as formações pedagógicas das várias áreas. Um bacharelado dá uma formação mais prática, científica, e, por exemplo, a licenciatura em biologia, o indivíduo vai ser professor. Nós não precisamos da licença do Papa hoje, mas na época da Idade Média, para se tornar um professor, o Papa tinha que assinar. Voltamos então aqui para a Renascença, a partir do século XV. Ali, o conhecimento começou a ser baseado na observação, na experimentação, na prova, na contraprova e com a expressão matemática. Isso geraria racionalidade à cultura. Nós sabemos de onde que veio isso. Isso veio das bases de Roger Bacon, considerado aí talvez o pai do primeiro método científico moderno que nós conhecemos. Essa situação tem por trás alguns acontecimentos interessantes em relação à observação e à matemática. Um monge, Copérnico, dizia que a Terra girava sobre si mesma em torno do Sol. Essa é uma situação interessante porque ele era monge. E ele se tornou o responsável por maior observatório da época para ver o céu. E dos vários estudos que ele fez, e ele era um exímio matemático, ele chega a essa conclusão. Escreveu um livro sobre isso. Mas o medo de ser excomungado pela igreja era muito grande, e ele ficou mantendo esse livro com o editor dele sem que publicasse, não obstante já estar escrito. Quando em 1543 ele resolve pedir para o editor, pode publicar o livro, o editor vai publicar e ele morre logo depois. Mas ele não conseguiu ficar sem ser excomungado, não. Depois que ele publicou o livro, a igreja colocou o livro dele no índex e ele foi excomungado, né? Ele deve ter ido para o céu durante um tempo, depois foi excomungado, foi jogado no inferno. Nessa época, um pouco depois, o grande defensor de Copérnico foi outro monge franciscano, que foi Giordano Bruno. Na nova série Cosmos, lá tem a história do Giordano Bruno, que é muito interessante de ser assistido, ou você pode ler. Mas acredite que mesmo das leituras que eu fiz do Giordano Bruno, a série mostra uma realidade muito melhor. Essa série Cosmos nova, você talvez consiga assistir até pelo YouTube, eu não tenho certeza. Aí o Giordano Bruno, das várias frases que ele teve, ele acreditava na pluralidade dos mundos habitados. Na cabeça dele, Deus não faria um universo tão grande só para a Terra ser habitada. Ele acreditava que a Terra girava em torno do Sol, por exemplo, e seguindo aí o que Copérnico falou. E tem uma frase dele interessante, só os espíritos fracos é que pensam com a multidão por ser ela multidão. A verdade não é modificada pelas opiniões do vulgo, nem pela confirmação da maioria. Aí você pode estar perguntando, né? Por que isso aqui? Porque a partir dessa frase nós podemos colocar uma distância entre o chamado senso comum, observado pela multidão, que é o conhecimento adquirido de pai para filho, por exemplo, numa cultura. O pai é sapateiro, há um tempo atrás o filho seria sapateiro também. Tanto é que alguns anos antes, quando uma pessoa, filha de um sapateiro, por exemplo, de um marceneiro, formava num curso superior,
era considerado assim uma coisa fabulosa, maravilhosa, porque não se pensava que ele fosse fazer algo diferente do pai, do método de ensino do pai, né? Então ele aprendia a ser sapateiro. Então ele diz aqui, ó, se nós buscarmos pensar com o senso comum, nós não vamos descobrir a verdade. Aí ele então afirma a necessidade da experimentação. E não só da experimentação, da prova da experimentação. E da contraprova ainda. E para isso você faz uma explicação matemática. Talvez o maior expoente da modificação do processo de filosofia para o processo de racionalização tenha sido René. Esse senhor, o René Descartes, ele tem uma história interessante. Os pais eram comerciantes ricos na França e quando morreram, os dois, deixaram para ele uma herança bem significativa, a ponto dele não precisar trabalhar quase durante a vida toda. Ele então entrou numa escola chamada Le Fléché, evidentemente comandada por padres, e ele tinha também um problema de saúde. E ele era liberado da educação física. E ele ficava pensando, ele dizia isso, né? Sobre as discussões que eram feitas à tarde nas aulas que ele tinha. E ele percebeu que quanto mais ele pensava, mais dúvidas ele tinha nos ensinamentos daquela época. Ele então diz que sentiu a necessidade de racionalizar a ciência. Esse, mais do que outro filósofo, eu coloquei mais dados aqui, não somente para você ter esses dados, retirado do livro que o René Descartes escreveu, né, o Discurso do Método, mas também para você entender que isso pode ser usado na vida do estudante. Para você que é professor, você vai ter um material para analisar, para passar para os seus alunos, e para quem quiser melhorar a maneira de analisar a realidade, essas informações são muito úteis. O René Descartes iniciou o que se chamou racionalismo na ciência. E esse racionalismo ele tentou evitar subjetividades. Até uma frase dele que mostra isso: a análise mostra o verdadeiro caminho pelo qual uma coisa foi metodicamente inventada e revela como os efeitos dependem das causas. Esse tipo de situação, chamada de causa e efeito, né, criou o que se chama hoje de até engenharia reversa. Quando você pega o efeito e vai às causas, por exemplo, para descobrir determinadas características ou situações da natureza, é chamado de engenharia reversa para máquinas e processos. O René Descartes, muito mal interpretado hoje em dia, até por pessoas que não leram sobre ele, dizendo que ele estava errado, que não pode considerar a parte, mas o todo. Talvez isso sirva para as ciências humanas, mas para as ciências biológicas e exatas é meio complicado você entender o todo sem entender as partes. Até porque ele não disse bem isso, nós vamos ver aqui na frente pelas próprias palavras dele. Ele viveu pouco, de 1596 a 1650. O livro famoso Discurso do Método tem esse título, o Discurso do Método, para bem conduzir a própria razão e procurar a verdade nas ciências. Na primeira parte do livro, algumas frases já vão mostrar a importância do trabalho dele na organização do pensamento. A diversidade de nossas opiniões não provém do fato de serem uns mais racionais que outros, mas somente de conduzirmos nossos pensamentos por vias diversas e não considerarmos as mesmas coisas.
pois não é suficiente ter o espírito bom, o principal é aplicá-lo bem. Se nós considerarmos isso como algo verdadeiro, nós temos como exemplo um enxadrista de alta qualidade, que depois de vários estudos feitos pela ciência, para ver o quanto que o xadrez ajudava na matemática, descobriu que um bom enxadrista, ele é um bom enxadrista, não um bom matemático, nem necessariamente um bom cientista. É a maneira de conduzir o pensamento. O método científico, por exemplo, é um treino. O que considerar é uma coisa de organização e aplicar bem significa fazer determinada coisa de maneira lógica e sensata. Aqui vem talvez um exemplo de humildade, mas também que reforça essa primeira frase. Quanto a mim, jamais presumi que meu espírito fosse nada mais perfeito do que os do comum. A miúde, desejei mesmo ter o pensamento tão rápido, ou a imaginação tão nítida e distinta, ou a memória tão ampla ou tão presente quanto alguns outros. E aí ele se diz que não tem uma memória tão boa, ou não tem um raciocínio, imaginação tão rápida, mas o que ele fez foi direcionar o pensamento. Essa é uma situação até interessante. Hoje nós não podemos mais afirmar as coisas sem uma verificação. A idade lá da universidade que nós falamos, tem dúvida, entra ali na internet, dá uma olhada. Não há problema você ter falha na memória. O importante é a organização do pensamento. Nós citamos um caso aqui do Einstein. A gente cita o Einstein porque ele é bastante conhecido, bastante famoso. E perguntaram para ele, né, qual era a velocidade do som. Ele falou que não sabia, porque ele não guardava essas coisas na cabeça. Coisas que podem ser facilmente encontradas em livros. Embora no juízo que faço de mim próprio eu procure pender mais para o lado da desconfiança do que para o lado da presunção. Tanto para a vida quanto principalmente para a ciência isso é fundamental, porque isso aqui indica você não se apegar a preconceitos e não pré-julgar os resultados, que pode gerar um problema. Algumas vezes você espera um resultado e não é aquele. Isso já aconteceu conosco em trabalhos em que nós esperávamos determinado resultado, mas porque não tivemos preconceito, podemos ver resultado diferente. Aqui ele vem falando o que nós citamos antes, né? O que o levou a escrever sobre o racionalismo lá no colégio que ele estudava, pois havia me enleado em tantas dúvidas e erros que me parecia não haver obtido outro proveito, procurando instruir-me, senão de ter cada vez mais minha ignorância. Aqui talvez seja realidade para muita gente, né? Mas no caso é que ele pensava bastante. E na tentativa de descobrir as respostas, ele então percebeu que ele não as obtinha por falta de objetividade, tanto dos professores quanto das ideias. O pessoal costuma falar na filosofia que o importante é a pergunta, não a resposta. Que saber perguntar é mais importante que responder. Para nós da ciência, não. O mais importante é responder, mas há necessidade de uma boa pergunta. Mas há um compromisso em responder a pergunta que se é feita. Aí, para mostrar isso em termos de objetividade, comprazia-me sobretudo com as matemáticas, por causa da certeza e da evidência de suas razões. Veja que desde o começo, lá, desde Tales de Mileto, Pitágoras, a matemática é fundamental para busca da certeza, se é que ela de fato existe, porque o dia que tivermos certezas de tudo, não há necessidade da ciência. Na segunda parte do livro, ele vai e cita: mas, como homem que caminha só e nas trevas, resolvi ir tão lentamente e usar de tanta circunspecção em todas as coisas, que mesmo se avançasse muito pouco, evitaria pelo menos cair. Esse é um método que eu uso mesmo sem perceber.
Como orientador e pesquisador, eu faço as coisas lentamente. Não faço muito rápido. Se estou com ansiedade, eu evito trabalhar uma determinada ideia e passo isso para os meus alunos. Mas isso gera uma certa velocidade até acima dos demais, porque você evita retrabalho e também você vai corrigindo os seus erros aos poucos. Se o passo foi dado errado, você consegue já rapidamente retornar e tomar outro caminho. Aí eu resumi aqui, com as palavras dele, o método para conhecer o mundo, as ciências, que serve bastante para a vida também. Jamais acolher alguma coisa como verdadeira, evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção. É claro que nós vamos aceitar, no senso comum, coisas como verdadeira. No entanto, em termos de ciência, tomar bastante cuidado. Um exemplo que aconteceu há muito tempo, cerca de 15 anos atrás, 20 anos, é que o vinho fazia bem para a saúde, porque ajudava o coração, tomar uma taça de vinho por dia. Refeito esse trabalho, verificou que o primeiro tinha um viés que foi feito com o pessoal que tomava vinho e que na verdade tinha dinheiro para comprá-lo. E esse pessoal, eles também tinham dinheiro para fazer academia e tinham uma vida mais regrada. Aí não era necessariamente o vinho. Refeito o estudo, não deu o mesmo resultado quando isso foi feito com pessoas que não tinham a mesma condição financeira do primeiro grupo. É até então uma coisa interessante, né? O estudo, mas era de se pensar, por que uma taça de vinho e não um cacho de uva? Para pensar, qual substância que geraria essa prevenção cardíaca? Ela está necessariamente na fermentação da uva ou a própria uva produz? Esse raciocínio já levaria a pensar que havia alguma coisa errada. Mas se há preconceito, a situação é difícil, ela é complexa, porque tanto as empresas que vendem vinho quanto os utilizadores de vinho vão aceitar com facilidade. Não só o vinho, mas o álcool em geral. Uma palestra que eu fiz, o pessoal da saúde lá em Uberlândia, sobre o efeito do álcool sobre o cérebro, no final tinha uma pessoa, um médico bravo, e perguntando para mim, bravo, se eu não sabia que um copo de cerveja por dia fazia bem para a saúde. Eu respondi que de acordo com os nossos estudos não fazia. E ficou na braveza dele, sem justificativa científica. Eu estava mostrando os slides, né, do efeito do álcool sobre o desenvolvimento do cérebro de ratos quando se injeta na mãe, não é no adulto. No entanto, estudos no cérebro do adulto demonstram que aumenta a morte dos neurônios e o envelhecimento precoce deles. Mas o indivíduo se, vamos dizer, desalinhou com a ciência na busca da manutenção do seu preconceito. Aí vem aqui daquilo que o Descartes é acusado, que é dividir as dificuldades em quantas parcelas for possível para melhor resolvê-las. Foi isso que ele disse. E aí as pessoas dizem hoje que não é assim, que você tem que analisar o todo. Essa questão para mim é muito difícil analisar o todo sem enxergar as partes. Até porque, olha só que interessante, você parte do simples para o complexo. Na biologia tem uma pergunta, né? E eu respondo no livro de biologia. Claro, de uma maneira filosófica, no livro de biologia celular. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Pode parecer irracional, mas veja que interessante. A natureza mostra que ela veio do simples para o complexo. Veio da simples bactéria
e os organismos foram se tornando cada vez mais complexos. Essa complexidade dos organismos, ela é mostrada na história evolucionária. Então, como o ovo é mais simples do que uma galinha, então ele veio primeiro. É claro que não tem como responder isso filosoficamente, apenas como uma parte do raciocínio. Então, buscar os mais simples temas, buscar juntar temas simples é mais tranquilo e mais fácil de trabalhar do que você fazer uma pergunta já complexa tentando responder o todo. Isso em termos de ideia de trabalho científico. O exemplo disso encontrado em vários campos e ideias da ciência. Newton e Leibniz desenvolveram o cálculo. E aí uns falam que foi Newton, outro Leibniz. A história já mostrou para a gente que foi o Leibniz que desenvolveu primeiramente o cálculo de maneira mais exata e melhor do que Newton. No entanto, o próprio Copérnico ele já deu dados para que o cálculo diferencial fosse desenvolvido. Lá atrás, na Grécia, Zenão, ele tinha iniciado uma base de raciocínio de limite. Arquimedes já tinha dado as bases para o desenvolvimento da integral. Então não foi uma descoberta de uma situação do nada, ela foi desenvolvida a partir do tempo com bastante erro até. Então a ciência ela vai crescendo com uma coisa dependendo da outra. A própria relatividade de Einstein foi baseada em outros estudos. Nós não vamos entrar em detalhe aqui. A quântica cresceu pelas informações de vários cientistas, na qual os dois principais que deram as bases da física quântica não acreditavam nela, que foi Max Planck e Einstein. Conduzir o pensamento do mais simples para o mais complexo é você usar as partes para chegar num todo. E aí, olha só, ele fala, fazer enumerações completas e gerais e nada omitir. Isso aqui não seria buscar o todo? Mas ajuda bastante no nosso trabalho de escrita de textos científicos, inclusive de livros. Essas etapas citadas pelo René Descartes. Esse indivíduo aqui, também chamado Bacon, só que Francis Bacon, saiu dele talvez o primeiro método científico moderno. Tanto é que nós chamamos de abordagem da ciência moderna. O Francis Bacon, ele escreveu com intenção sobre um método científico, que foi o que chamou de indução e empirismo, chamado de verdade significativa ou semântica. A indução ela é contrária à dedução. Enquanto que a dedução você pega várias ideias para chegar a uma conclusão, a indução, a partir das ideias iniciais ou de uma ideia inicial, você gera várias. A partir de um dado, você cria várias perguntas. E o empirismo tem a ver com o que nós podemos chamar de experiência do cientista na prática científica. Aquilo que ele faz, aquilo que ele viu, as descobertas que ele fez. Então, ele claramente escreveu sobre o método de interpretação da natureza. E esse método foi chamado de método indutivo experimental. Primeiro você faz o experimento. Hoje não é assim. Hoje você estuda para não gastar dinheiro excessivo na experimentação, senão acaba tentando caminhos errados. Tentar várias vezes sem pensar antes é um gasto desnecessário de energia e de dinheiro. Formulação de hipóteses. A hipótese é a pergunta que se faz no trabalho. E para o cientista, a hipótese precisa ser respondida. Nós vamos ver em como escrever os trabalhos, que nós colocamos lá na introdução, no penúltimo parágrafo, por exemplo, a hipótese. Ou de forma clara,
ou de forma implícita. Eu vou te falar que não é boa ideia escrever de forma implícita, mas deixar a pergunta clara lá. E na discussão do trabalho, lá no final, nos últimos parágrafos, você vai responder a essa hipótese, a essa pergunta que você fez sobre o seu tema. Aí ele fala, é necessário então que seja repetido por outros cientistas. Isso é necessário, mas dificilmente isso está sendo feito. Você publica o seu trabalho e raramente alguém vai repetir aquilo que você fez. Até porque cada um tem a sua área, né? Aí você faz uma repetição para testar a hipótese, para ver se a pergunta for verdadeira. Ou melhor, se a pergunta deu uma resposta verdadeira. Se o deu, você faz uma formulação e generaliza a lei que foi descoberta. Nem sempre você descobre uma lei. Você descobre alguma coisa a mais para auxiliar no campo de conhecimento que você estuda. Na constituição de axiomas por meio dessa indução, né, do trabalho do Bacon, é necessário que se proceda a um exame ou prova. Veja que aqui a filosofia já está separada. No momento que você faz um exame ou uma prova, você já deixou a filosofia para iniciar o chamado método científico. Observe que lá na Grécia não se procurava o exame ou prova. Por isso que dizer, por exemplo, que Tales de Mileto foi o pai da ciência é meio complicado, porque ele não tinha compromisso em experimentar as hipóteses dele. Ele disse que a origem do universo era a água, mas ele não provou, ele não foi atrás de métodos, ele não percebeu se outras coisas no universo nasciam sem água ou com pouca água, ou se a água era a base da formação dos seres, ou ela era essencial na formação dos seres, se não era necessário outro elemento material além da água. São perguntas que não foram respondidas lá. Esse senhor simpático é o Galileu Galilei. Esse seria o grande transformador da ciência em termos experimentais. Ele fazia medicina e conta a história que ele estava um dia na igreja e vendo o lustre balançando. Enquanto o lustre balançava, ele media o tempo pela pulsação cardíaca dele. E ali ele enxergou, né, um dos trabalhos dele, que é o movimento harmônico simples, e resolveu voltar para aquilo que ele gostava. Largou o curso médico e foi atrás do curso de ciências naturais e fez uma revolução científica, né? Através da experimentação. Criou aparelhos, fez demonstrações. O que ele disse foi baseado no que ele viu. Então ele de fato iniciou o método científico como base do que chegou a ser o positivismo e até hoje. Então, diferentemente dos outros, quando ele falou que a Lua não era completamente lisa, foi porque ele utilizou uma luneta que ele construiu, mas não foi ele que inventou. Aquele aparelho que talvez alguém conheça, né, que nos postinhos o médico coloca na orelha para ouvir o feto, a pulsação do feto, os batimentos cardíacos, foi ele que inventou. O esfigmomanômetro também, só que parece que roubaram a ideia dele, Torricelli, por exemplo, que ele era contemporâneo. Torricelli é aquele do termômetro, né? A verdade sintática experimental, prática, vamos dizer assim, praxe, o Galileu então escreveu. Primeiro se observa os fenômenos sem preconceitos, você analisa. Depois você faz a experimentação com o uso de aparelhos. Aqui nós temos o caso de que Aristóteles dizia que quando você jogava uma pedra, você gerava uma força nela e no ar, e havia um redemoinho no ar que levava a pedra até que ele ia acabando a pedra cair. De acordo com isso, os objetos mais pesados teriam uma atração maior, ele não falou de gravidade, pelo seu elemento natural, que é a terra. Vocês devem lembrar dos elementos considerados lá na Grécia, ar, água, terra e fogo. Nós não
poderíamos desenvolver isso, né? Seria filosofia mais profunda. E aí uma pedra mais pesada cairia primeiro, porque o elemento natural dela é a terra, o solo. E uma pedra menor cairia depois da pesada. Então o que Galileu fez, não se sabe se realmente isso aconteceu, mas pelo menos ficou aí no conhecimento popular, que é colocar duas esferas de tamanhos diferentes na Torre de Pisa, né, porque ela é torta, e soltar essas esferas e elas cairiam ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, em termos de ciência de hoje, não acontece, é impossível. Porque quando segura uma pedra mais pesada numa mão e uma menos pesada na outra, a mão que está segurando mais pesada, ela treme mais. E quando você tenta soltar as duas ao mesmo tempo, o movimento ele é mais lento naquela mão que está ocorrendo o tremor, por causa da força que é feita na musculatura. Mas para a época, caindo mais ou menos ao mesmo tempo, já era uma revolução, né? E depois de usar os aparelhos na experimentação, ele buscava regularidade matemática. Ele escreveu no livro também um discurso sobre uma nova ciência, que o livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos. É a busca da certeza nas ciências, né? Esse aqui que tem um cabelo de roqueiro, esse bonitão aqui, Isaac Newton, ele contava que a alegria dele foi ter nascido no mesmo ano da morte de Galileu. Isaac Newton, aqui diz que ele nasceu em 1642, que a morte de Galileu em 1642. No entanto, parece que houve um erro nisso, nós não precisamos entrar em detalhes. Alguns livros vão colocar 1643. Ele criou a chamada indução positivista. Essa parte escrita positivista aqui é muito importante, porque ele modifica de forma categórica a ciência. A matemática, ela passou a ser não só importante, mas fundamental nos trabalhos científicos. Ele chega ao estado das coisas, mesmo sem interessar o porquê. Porque o porquê seria filosófico e o como seria científico. Nós podemos ver isso nessa situação, que não foi ele que disse, eu estou apenas chamando a atenção, no resumo de uma conversa que ele teve na apresentação da força gravitacional na Real Sociedade, ou Royal Society, em Londres. Matéria atrai matéria na razão direta das massas e inversa da distância ao quadrado, mas não imagino nenhuma hipótese para explicar tal fato. Mais na frente, se alguém quiser ler aí as frases de Newton, vocês vão ver que ele fala assim: eu expliquei como que os corpos se atraem entre si, mas não quem os colocou lá. Ele cria uma ciência muito racional. Era de uma inteligência absurda, apesar de ser físico, a análise matemática dele indicava ser um gênio da área. Tanto que todos o respeitavam, até aqueles que o consideravam inimigo, em relação às respostas matemáticas que ele dava. E ele, nesse sentido, foi considerado e ainda é o maior cientista de todos os tempos, mais acima de Einstein, né, acima de Galileu até, apesar que ele diz que se pôde ver mais alto foi porque ele subiu nas costas de gigantes, e nisso ele estava falando de Arquimedes e Galileu. Galileu era um grande fã de Arquimedes, escreveu isso várias vezes em seus textos. O método científico de Newton foi chamado de indutivo confirmável. Esse método indutivo confirmável, esse confirmável tinha que ser feito na prática e matematicamente. Então se observa os elementos de um fenômeno, faz uma análise quantitativa do fenômeno, matemática. Você então vai gerar hipóteses quantitativas
a partir dessa análise quantitativa. Aí você faz o teste experimental das hipóteses e generaliza os resultados. Porque isso foi o que ele fez. Apesar de que os trabalhos dele serem baseados na observação dos elementos naturais, parte não foi completamente prática, mas, por exemplo, o estudo da luz, da decomposição da luz, foi prático, em que ele observou que, fazendo com que todas as cores se movimentassem no famoso disco de Newton, gerava a cor branca. Agora, para ter uma ideia da importância disso, em 1854, já depois de Newton, né, esse aqui é o Lord Kelvin. E ele tem uma frase muito interessante: ó, se você puder medir aquilo que está falando e puder expressá-lo por um número, então você saberá algo sobre esse assunto. Isso aqui é interessante, eu mesmo utilizei essa frase no artigo científico que nós publicamos sobre artérias carótidas. Lá eu fiz uma afirmativa que foi sobre que a área das artérias no bebê, no feto, era maior do que no adulto. E aí aconteceu uma coisa interessante, que o revisor do artigo achou ruim, mas assim, deu para ver que ele estava bravo, né, em relação a isso. E aí o que aconteceu? Ele foi escrever: um absurdo você falar isso, porque a criança é muito pequena, né? Falou uma coisa assim. No entanto, isso aí é uma situação que precisava ser analisada de uma outra maneira, de uma maneira em que se pudesse entender que a razão da área ela não é absoluta. Quando você faz uma estrutura crescer, a área dela diminui ao quadrado e o volume ao cubo. E esse cientista que fez a análise do nosso trabalho não entendeu bem isso. Aqui está esse trabalho, que é o arranjo das artérias carótidas, da prevalência dela. Mas eu não consegui ali abrir diretamente no jornal. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui para te mostrar essa situação aqui que nós estamos falando. Aqui foi esse artigo. Esse artigo foi um artigo de anatomia e anatomia humana. O que a gente fez aqui foi citar nele para justificar aquela pergunta do que o avaliador fez, né, através de um cientista que havia afirmado sobre essa questão matemática. Então, nas considerações biológicas aqui, em termos de embriologia, nós falamos sobre a análise estatística, o que ela deu, né? E aqui nós explicamos, ó, tá vendo? A relação superfície-volume, ou o raio sobre superfície e volume em fetos do que em adulto. Por quê? Porque a superfície, que é a área, ela vai aumentar elevado ao quadrado. E o volume aumenta elevado ao cubo. Nós sabemos disso, né? A área de um quadrado é A ao quadrado, o volume de um cubo é A ao cubo. Não é isso? E aqui nós mostramos isso, que proporcionalmente, que os vasos nos fetos são proporcionalmente maiores do que no adulto. Para isso daí, nós utilizamos algumas citações. Entre essas citações que nós colocamos aqui na bibliografia, né, nós colocamos essa do Lord Kelvin, em que ele falava essa questão. O nome dele não é Lord Kelvin, tá? No que nós tiramos essa questão, acho que eu não vou achar aqui, mas de qualquer forma é muito importante a utilização desses dados matemáticos em relação à análise científica. Esse trabalho foi publicado numa revista italiana de anatomia.
positivismo ele entra na ciência a partir de Newton. A situação depois de Newton ficou tão complexa e interessante na ciência que eles acharam que Newton previa até o futuro. Newton havia explicado como que Deus sabia tudo, de acordo com os cientistas entusiasmados da época. Se você pega uma pedra e lança, você consegue, pela força e pela situação inicial, saber o futuro dela, para onde ela vai. Aí você conseguiria prever o futuro, por exemplo. Baseado nas certezas de Newton e na importância dos fatos, né, que no caso é o que Newton chamava lá da experimentação em dados quantitativos, Augusto Comte e John Stuart Mill criaram uma filosofia baseada nisso chamado de positivismo. Juntamente com eles também filósofos alemães, suíços, eles atestaram e concluíram sobre o positivismo. Hoje o conceito positivista ele é vasto, quase não tem mais um conceito correto sobre ele, porque fala-se em positivismo na advocacia, em positivismo filosófico, científico, em tudo quanto é área. Mas esse positivismo que nós estamos falando foi o positivismo de Augusto Comte. Ele considera que só existe verdade científica, mais nada. Então, em termos humanos, ele utiliza perspectivas filosóficas para a felicidade humana, porque ele considera que o ser humano teria que ser feliz e a verdade só descoberta pela ciência. O lema era ordem, progresso e amor. Veja que a bandeira do Brasil é ordem e progresso, tiraram o amor, né? Até porque foram os militares que escolheram isso. Então o Brasil nasceu de um positivismo muito forte, de influência francesa em termos de ciência. E a única forma de conhecimento que ele valoriza é o científico. Portanto, o conhecimento religioso, o senso comum, não tinha valor para ele. Podemos dizer, isso aqui não foi o Augusto Comte que escreveu, mas era muito dito, e ainda é dito, contra fatos não há argumentos. Pode parecer verdade, mas a coisa não é bem assim, porque a interpretação do fato é bastante complexa. A ciência muda, ela toma outro rumo a partir do final do século XIX, início do século XX, com esses indivíduos aqui, ó. O Max Planck, né, esse senhor de bigode, o famoso Albert Einstein, que está aqui, e esse aqui, Louis de Broglie, que é de família real francesa, e mostrou que qualquer matéria é composta também de ondas. O método científico atual, o contemporâneo, ele rompe com o chamado cientificismo. O cientificismo é o que se pode chamar de positivismo, lá da época. Para você entender bem isso, e isso é importante na escrita sua, olha só a frase de de Broglie, que foi prêmio Nobel em 1924. Muitos cientistas modernos daquela época, adotaram, quase sem se aperceber disso, uma certa metafísica de caráter materialista e mecanicista. Isso realmente é positivista. E a consideraram como a própria expressão da verdade científica, é o que a gente tem estudado. Um dos grandes serviços prestados ao pensamento contemporâneo pela recente evolução física é o de ter arruinado esta metafísica simplista. Ora, por que ele falou isso já naquela época? Com a descoberta no mundo quântico, pouco intuitivo, sem querer, pelo Max Planck, como nós falamos, ele morreu sem acreditar naquilo que ele tinha feito, ou na ciência que ele fundamentou. O que se via é o seguinte: se eu fosse seguir, isso foi uma tentativa, a explicação de um determinado fenômeno, e esse fenômeno não gerava uma previsão matemática correta, o preconceito fez com que determinadas perguntas sobre calor no final do século XVIII não fossem respondidas por causa do positivismo.
Max Planck já estava um pouco velho, então ele resolveu esquecer a questão preconceituosa positivista, vamos dizer assim, respeitosamente, e resolveu seguir algo que não era intuitivo na física. E aplicou ideias matemáticas diferentes da física da época. E aí ele conseguiu explicar o fenômeno, gerando o que se foi chamado de quanta, ou quântica. Foi Einstein que explicou a própria equação do Planck. Pegou aquela equação, analisou e explicou. E aí ele também é um pai da quântica, o Albert Einstein, que também disse que Deus não joga dados com o universo. Mas por que ele disse isso? Porque a teoria quântica, diferentemente da positivista, ela não é baseada em estruturas pré-determinadas. A gente não vê o átomo. No entanto, a matemática dela gera previsões fantásticas. Talvez a melhor previsão dos dados sobre átomo da ciência atual. Então, quando você aplica as equações da quântica para explicar fenômenos atômicos, você consegue um grau de certeza muito grande. No entanto, ninguém viu o átomo e não sabe como que ele funciona. Então, o fato não dá para ser visto. Ela é puramente matemática. Veja que isso é um rompimento muito forte com o positivismo. De tal maneira que foi rompido o positivismo, que a teoria da relatividade restrita de Einstein também mostrou isso, que foi o preconceito positivista que impediu com que outros cientistas vissem a questão da variação do tempo e do espaço. Nós não vamos entrar nesses detalhes, mas é essa quebra que é importante para entendermos o método científico atual. A frase dele sobre isso: não me agrada absolutamente a tendência positivista, ora em moda, de apego ao observável. Observa que não dava para ver átomo, né? E nem para ver tempo e espaço. E na relatividade, medir isso na época era impossível. Considero trivial dizer que, no âmbito das magnitudes atômicas, são impossíveis predições com qualquer grau de precisão, e penso que a teoria não pode ser fabricada a partir de resultados de observação, mas há de ser inventada. Observa que isso aqui muda a ideia positivista. E muda bastante. Por quê? Porque aí a observação dos fatos passa a ser definida pelo observador em caracteres matemáticos. Então, desde o século passado, né, no início do século passado, houve rompimento com o positivismo. Mas muitos cientistas ainda, no século XXI, eles se apegam a esse positivismo. Eu já tive problemas em artigos científicos com isso, em que você cria a ideia e você mostra e discute a sua ideia e as pessoas não aceitam. O fato é esse, você não pode concluir. Por que não, né? Você ser cientista sem criatividade não faz muito sentido. Aí vem aquela história do doutor em ciência, que nós falamos no módulo 1, e do doutor em filosofia. Então, no Dr. Science, né, você está positivando os seus trabalhos, e no Philosophic Doctor não é o caso. Aqui nós temos Niels Bohr em cima e Schrödinger embaixo, que desenvolveram a teoria quântica. Niels Bohr é considerado o verdadeiro pai da quântica, devido ao desenvolvimento matemático e das hipóteses. E Werner Heisenberg criou o chamado princípio da incerteza. Como é que um trabalho positivista poderia ter como princípio matemático a incerteza? O princípio da incerteza ele é matematicamente provado. Ele diz, veja, não é a incerteza do universo, né? Ele está falando sobre uma partícula, que não dá para você conhecer dois estados fundamentais da partícula, né? O chamado momento e posição dela. Não é para explicar isso agora, claro. Mas nós chegamos aí a partir desse grupo de cientistas da física no método científico que nos interessa.
na qual nós vamos nos basear para escrever os trabalhos de TCC, de dissertação, de tese, de artigos principalmente. Então, contexto da descoberta. Primeiro você vai atrás de um referencial teórico para aprender aquilo que você quer trabalhar. Então, por exemplo, com o que eu quero trabalhar? Eu posso fazer uma pergunta simples ou uma pergunta complexa. Eu tenho um aluno de mestrado que está defendendo agora como uma pergunta simples e com conhecimento prévio simples, que é a visão de um guia turístico em Capitólio. Isso é um trabalho simples, mas importante, até por causa do acidente que recentemente aconteceu há um tempo atrás, da queda da pedra, né? E ontem uma explosão de lancha lá que deixou 8 pessoas feridas. Nessa situação acaba sendo importante essa visão do guia como um fiscal do processo de uso da área como turismo. A pergunta para as ciências ambientais, ela é simples. Pode o guia turístico ajudar nisso? Olha a pergunta. Qual o conhecimento prévio? Conhecimento prévio é de legislação e de trabalho e treinamento do guia turístico. A pessoa fez um curso, adquiriu conhecimento prévio, buscou a informação na literatura científica e aí veio a ideia, imaginação criativa. Isso nasceu também da necessidade, por causa de fazer trabalhos práticos em laboratório ou conversando com as pessoas no sentido da pandemia e do isolamento social. Aí ela pegou então a experiência que ela teve e escreveu sobre isso. Observação de fatos e fenômenos. Você vai ver lá o que está acontecendo. Os locais lá, por exemplo, são locais adaptados para receber o turista. Existe segurança? O que acontece lá? Aí, essa ideia gera uma dúvida e você faz a pergunta, né, que nós já falamos. Mas pode ter pergunta mais complexa. Um grupo nosso está estudando os efeitos de agrotóxicos sobre o desenvolvimento do cérebro. A pergunta é: a concentração indicada pelo fabricante, que teoricamente seria inócua para o ser humano e para os animais, de fato não faz mal à saúde, principalmente o cérebro? Veja que a pergunta ela requer um material e método complexo. Tem que pegar o ratinho, a mãe do rato, depois de cruzado, injetar agrotóxico nela, sacrificar a mãe, sacrificar o ratinho, fazer uma análise histológica mais ou menos complexa, verificar a quantidade de células no ratinho que não sofreu a exposição e, em relação a que sofreu a exposição, fazer a contagem disso, gerar gráfico e mostrar se realmente a pergunta gerou uma resposta contra ou a favor daquilo que a empresa, por exemplo, do Roundup está dizendo. Compreende? É um outro trabalho nosso, que aí é de quântica. Como o agrotóxico ele faz mal para o solo, para o ambiente, nós queríamos ver se alguma estrutura geraria uma reação com a molécula do agrotóxico para ela se tornar inofensiva para o ambiente. Aí nós pegamos um nanotubo e fizemos uma análise quântica das reações entre o glifosato, né, que é o princípio ativo do Roundup, e esse nanotubo, para ver se nessa reação poderia haver a quebra do glifosato ou a dissorção dele, impedindo com que ele se espalhe na natureza. O nanotubo é uma estrutura que pode ser produzida pela indústria. Então, se você joga o agrotóxico lá, ele faz o efeito dele perto dos rios, das fontes de água, você joga lá uma quantidade de nanotubo e ele adsorveria ou absorveria ou até geraria reação para impedir com que isso caia nas águas. Então veja que a pergunta já é uma pergunta complexa.
colocar isso em termos quânticos requer um método computacional para fazer esses cálculos quânticos, né? E os dados vão gerar a escrita. Então, o conhecimento prévio sobre agrotóxicos, mais o conhecimento sobre os processos quânticos, gerou o conhecimento prévio para nós fazermos a pergunta do efeito do agrotóxico. Então, nós podemos fazer isso aqui, contexto da descoberta, e até publicar um trabalho com isso, que são trabalhos de revisão. No caso, depois do trabalho feito, mesmo de revisão, que faz um teste de hipótese, experimentação. Na revisão, não é uma experimentação, mas é a discussão dos artigos experimentais que você utilizou. Faz uma interpretação e uma avaliação da hipótese ou do teste dela, rejeita ou não a hipótese, e aí inicia-se um novo processo. Veja que nesse caso, olha, isso aqui é muito interessante, até é bom te contar isso, que na defesa de uma aluna nossa, ela já tinha publicado o trabalho, e lá no trabalho estava escrito que havia limitações nesse trabalho a ser feito, né? Essa limitação nós fizemos sobre construção civil, e algumas coisas relacionadas a erros na construção civil. Vamos ver se a gente acha aqui o artigo. É esse aqui, ó, a quantidade de lixo produzido na construção civil. Então, nesse artigo aqui, que a gente já mostra para você, ó, pegar o PDF dele, aconteceu que nós escrevemos isso. Nós escrevemos que havia uma limitação. E aí um professor da banca, conhecido nosso, ele questionou e falou que era um absurdo ter escrito aqui. Por quê? Porque você está falando mal do seu próprio artigo. Veja o preconceito envolvido nisso. Porque a ciência ela não acaba, nós não fizemos tudo necessário para que a pergunta fosse respondida, né? Nós fizemos a análise e fizemos questão de colocar a necessidade de fazer outros estudos, né? E a necessidade de fazer outros estudos, ela é necessária, ó, devido à pequena amostra, né, nos exemplos e o tipo de trabalho somente urbano, mais estudos são necessários para ser feitos para verificar a porcentagem da alocação dos lixos na construção civil, que pode ocorrer em outras regiões, né? Um estudo urbano maior, por exemplo, precisava ser feito. Então, ela foi chamada a atenção por isso. E observa que o nosso método científico atual, ele te pede para que isso seja feito. Fala, olha, nosso trabalho não fechou, vamos fazer um novo trabalho. Nós fizemos no sul de Minas, numa época de pandemia, nós não tivemos recursos para fazer no Brasil inteiro, então outros trabalhos são necessários. Então isso faz parte do método científico atual. Já no método positivista você fecha, né? Você fala, olha, essa amostra é suficiente para mostrar para o mundo que existe o problema. Não é bem assim que funciona, né? E é importante você ter essa ideia. Foi como eu disse, alguns cientistas tiveram um treinamento muito positivista. E para a ciência, em termos de artigo científico, isso não é muito bom. Para terminarmos isso, em contraposição ao estudo científico, tem um senso comum. É o que a gente acha das coisas na conversa com os nossos amigos, no bate-papo, em que você descobre soluções imediatas, todo mundo dá solução na sua vida, né? São espontâneas. O caráter é utilitário, você utiliza um pedreiro para poder fazer determinada situação, ele faz do jeito que ele está acostumado, ele não para pensar muito não, e se para pensar, talvez não tenha o conhecimento suficiente para fazer um trabalho bem feito, que não necessite de retrabalho. É muito subjetivo, tem baixo poder de crítica na análise da realidade. Aliás, se você for crítico demais numa conversa, num bate-papo, capaz de você perder os amigos, né? A linguagem é vaga, por isso que a ciência precisa
de uma linguagem técnica, em que cada coisa tem a sua significação. E o limite de validade praticamente não existe, é opinião pessoal. Nós temos outros conhecimentos, como o conhecimento científico, que nós já estudamos, o conhecimento do senso comum, que é esse que nós falamos, conhecimento religioso, que aí você vai estudar em teologia ou entrar no senso comum, depende de você, o conhecimento filosófico, que não tem compromisso em gerar respostas, né? Então nós terminamos aqui a parte 1 do segundo módulo, e aí nós vamos começar a escrever o nosso artigo científico, mostrando como que ele pararia num TCC, numa dissertação, numa tese ou até num livro, que aí vai ser o módulo 2.2. Descartes.